Vida saudável é uma questão de escolha. O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e traz em si a conotação de perdas, declínios, doenças e proximidade com o fim da vida. Segundo o IBGE, no ano de 2001, o número de idosos no Brasil era de 14.500.000 pessoas. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo populacional em abril de 2020 e apontou que o número de idosos no país correspondia já a 10,53% da população. Segundo dados da internet, somos atualmente 214 milhões de pessoas. Em cada ano, são 401 mil novos idosos no país. Estimava-se, algum tempo atrás, que quando chegasse o ano de 2025, 15% da população fosse de idosos. Porém, já superamos esse número desde o ano passado. Fatores como longevidade, redução nas taxas de natalidade e o avanço da medicina contribuíram para esse processo. Uma das consequências do envelhecimento são os vários tipos de demência em que há decréscimo das capacidades físicas e comportamentais, além dos comprometimentos das funções cognitivas, como atenção, percepção, memória, raciocínio, pensamento e a linguagem. Existem muitas teorias para envelhecimento, mas 4 são os pilares importantes desse processo: a inflamação crônica, a glicação, a oxidação e a submetilação. A inflamação crônica é um sistema caracterizado pela destruição tecidual, que pode ocorrer de maneira branda e frequentemente sem apresentar sintomas. As células de defesa entram em ação para combater esse processo, propondo uma atividade anti-inflamatória, onde secretam vários mediadores químicos, os quais, se não controlados, podem levar à destruição do tecido lesado e à degeneração. As principais causas da inflamação são as infecções persistentes, a exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, sejam eles internos ou externos. A glicação é o processo sem ação controlada de uma enzima, é a principal causa de doenças clínicas vasculares em pessoas diabéticas. Várias proteínas podem sofrer alterações em suas propriedades biológicas, alterações essas intimamente envolvidas na formação de placas de ateroma nas artérias. A oxidação celular, ou também conhecido como estresse oxidativo, é uma agressão corporal que promove a aceleração do envelhecimento através da formação de radicais livres, aquelas moléculas formadas diariamente no nosso organismo, e por serem muito instáveis e reativas, promove um desequilíbrio celular proteico genético, levando o corpo a perder a qualidade de seus órgãos e tecidos. A submetilação é uma deficiência crônica de vitaminas do complexo B que aumenta o nível de um aminoácido plasmático conhecido como homocisteína, o qual está intimamente ligado ao desenvolvimento do infarto do miocárdio, do câncer, do Alzheimer e do acidente vascular cerebral. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso e contém cerca de 86 bilhões de neurônios ligados por mais de 1000 conexões sinápticas cada um. O cerebelo é um órgão que situa-se na parte de trás do crânio, logo abaixo do cérebro, responsável pelo equilíbrio do corpo e pela coordenação dos movimentos. O tronco encefálico é a menor estrutura das 3 grandes regiões do cérebro. Situa-se abaixo do cérebro e na frente do cerebelo e conecta-se a medula espinhal ao cérebro. Controla a respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a digestão. Dentre as maiores problemáticas em relação à saúde cerebral, o Alzheimer sem dúvida merece destaque e atenção. Trazendo um pouco da história, Alois Alzheimer, um psiquiatra e neuropatologista alemão no ano de 1906, foi o primeiro a descrever os sintomas assim como os efeitos neuropatológicos da doença.
tais como placas e entrançados do cérebro, e por esse motivo a doença recebeu seu nome. É a principal causa de doenças neurodegenerativas e a consequência mais comum é a perda de memória acompanhada do distúrbio do pensamento e no comportamento. É responsável por 50% a 80% dos casos de demência no mundo. No Alzheimer há um acúmulo anômalo de algumas proteínas no tecido cerebral, uma desordem que afeta o correto funcionamento do cérebro, causando a morte dos neurônios. Os sintomas geralmente são desenvolvidos lentamente e pioram com o tempo. Algumas pessoas conseguem ter uma redução progressiva da doença, as outras não conseguem voltar à normalidade. Em casos mais graves, o indivíduo pode ter apatia, depressão, pensamentos delirantes, dificuldade de aprender coisas novas e lembrar fatos recentes. Se apresenta normalmente em 3 fases, onde na primeira fase o indivíduo começa a esquecer informações importantes e precisa ter o suporte da família. Na segunda fase, a dependência da família é maior e às vezes começa com uma moderada mudança no comportamento. Na terceira fase, considerada a mais grave, o indivíduo apresenta um grau de agressividade além de ter dificuldade para realizar funções básicas, como urinar e engolir. É uma doença que causa uma deterioração geral da saúde. Contudo, a causa de morte mais frequente é a pneumonia, porque à medida que a doença progride, o sistema imunológico se deteriora e surge perda de peso, que aumenta o risco de infecções na garganta e dos pulmões. Atualmente, os gastos com serviços de enfermagem nos Estados Unidos chegam a perto dos 20 bilhões de dólares anuais, com cuidados destinados a pessoas portadoras dessa demência. E mais de 50 milhões de dólares por ano são gastos com pesquisas sobre essa demência apenas nos Estados Unidos. A doença de Alzheimer afetará metade das crianças para um pai afetado. A idade de incidência é entre os 35 e 60 anos, isso porque o mal de Alzheimer, como vimos, se desenvolve de maneira lenta. Uma alteração no estado nutricional é um traço comum frequentemente observado durante o Alzheimer. Poucos doentes são obesos, a maior parte deles são magros, mas é na deterioração do estado nutricional que está a complicação da doença. Os cientistas identificaram várias irregularidades no cérebro afetado pela doença de Alzheimer. A presença de uma proteína chamada beta-amiloide peptídeo nas placas e nos aglomerados microscópicos, assim como aglomerados irregulares de fragmentos de proteínas que foram construídos entre as células nervosas. Os tecidos de um cérebro com Alzheimer apresentam menos células nervosas e sinapses do que um cérebro saudável. As células nervosas mortas ou afetadas pela doença de Alzheimer contêm emaranhados que são compostos por fios entrelaçados de uma proteína chamada tau. Essas proteínas tau são abundantes nos neurônios do sistema nervoso central e menos comuns em outros locais. Quando as proteínas tau possuem defeitos, não estabilizando bem os microtúbulos, isso pode levar ao aparecimento de estados de demência. As placas e os tecidos emaranhados tendem a espalhar-se por todo o córtex cerebral num padrão previsível à medida que a doença avança e vai então prejudicando as conexões entre as células do cérebro que são responsáveis pela aprendizagem, pela memória, pela comunicação, o que promove a morte eventual das células cerebrais e uma retração grave ao nível dos tecidos. O córtex cerebral encolhe e, com isso, especialmente a zona do hipocampo é afetada, o que resulta num enorme prejuízo na formação de novas memórias. A demência se coloca como uma das maiores causas de morbidade entre os idosos e sua prevalência
está entre 2 e 25% dos indivíduos até 65 anos, afetando pelo menos 5% das pessoas com mais de 65 anos e 20% daquelas com mais de 80 anos. Pode-se afirmar que uma entre 20 pessoas com idade acima dos 65 anos e menos de uma pessoa entre 1000 com menos de 65 anos tem a doença de Alzheimer. O que mostra que não é a idade avançada por si só que provoca a doença. E é o que discutiremos isso no próximo vídeo. Saúde, a maior riqueza da vida.